Ok, doutores e doutoras? E aí, tomaram café, beberam água, descansaram, relaxaram? Vamos voltar, né? Vamos agora ver acentuação gráfica. 3 em cada 3 concursos cobram acentuação gráfica em seus editais. E é uma questão que quase sempre está presente. Hoje nós vamos ver as mais diversas regras de acentuação, vamos ver uma maneira mais fácil para que você possa realmente entender a acentuação gráfica. Depois nós vamos dar prosseguimento com a acentuação, vendo o estudo e o emprego da crase. É bom que você saiba que existem 4 passos para você acentuar corretamente uma palavra. 3 deles nós já vimos quando estudamos a fonologia do português. O primeiro passo é separar as sílabas. O segundo passo é identificar a sílaba tônica. O terceiro passo é classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. O quarto e último passo está na acentuação gráfica propriamente dito, que é observar a terminação das palavras. Então, vocês vão me acompanhar agora, nós vamos aqui à lousa, vocês vão me acompanhar para que eu possa explicar com bem calma, com bastante calma para vocês esse passo a passo. Comigo na lousa. Regras básicas de acentuação gráfica. As regras da acentuação gráfica procuram reservar os acentos para as palavras que se enquadram nos padrões prosódicos. Prosódia é a acentuação, é a correta acentuação das palavras, menos comuns da língua portuguesa. Disso resultam as seguintes regras básicas. Antes de nós entrarmos nas regras, eu venho aqui e vou mostrar o passo a passo da acentuação. Passo a passo da acentuação gráfica. Esse passo a passo, você vai observar o seguinte. Primeiro passo, separar as sílabas. Primeiro passo para acentuar corretamente uma palavra é separar as sílabas. Segundo passo, destacar a sílaba tônica. Lembre-se de que a sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. Terceiro passo, você vai classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Aí aqui, pessoal, tem uma observação interessante. Olha o que é que o professor está botando. Está acentuando tônica com acento agudo. Pode, professor? Vamos ver agora que pode. Se quando você classifica, vamos relembrar a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica? Vamos lá, vamos relembrar. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras podem ser oxítonas, só relembrando, oxítonas, a sílaba tônica é a última. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Ou proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Aqui está o segredo. Então, o primeiro passo, como nós acabamos de ver, deixa eu voltar para que vocês revejam. O primeiro passo, separar as sílabas. O segundo passo, destacar a sílaba tônica. Terceiro passo, classifica a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. Pode ser prolongada. A sílaba que pode ser prolongada eu chamo de sílaba tônica. E aí você vai separar e vai classificar. O que é que vai acontecer, professor? Na hora que você classifica, se nessa classificação você obtiver uma palavra
proparoxítona, aí você vai anotar que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas, meus amigos. Sem exceção. Olha, existem alguns livros que até trazem alguns absurdos, e menos livros, mas mais na internet, que até trazem alguns absurdos de pseudo-palavras que seriam proparoxítonas acentuadas. Infelizmente, quem posta essas coisas na internet não tem noção do que está colocando. Dizer que per capita é proparoxítona, não pode, isso não é palavra portuguesa. Performance é inglês. Então tem que se observar que na nossa língua as palavras proparoxítonas todas são acentuadas. Aí você pode me perguntar, mas professor, o senhor escreveu ali tônica com acento agudo. Será que o senhor está ficando doido? Eu vou dizer, claro que não. O novo acordo ortográfico diz o seguinte, que as palavras proparoxítonas cuja sílaba tônica for seguida de M ou de N, você continua com a obrigação de acentuar. Porém, o acento gráfico será facultativo. Vamos comigo ali na lousa para eu te mostrar como é que isso acontece. Olha só. Vamos passar aqui. Então eu digo assim, cômodo. Vamos fazer o passo a passo da acentuação de cômodo. Primeiro passo, separar as sílabas. O O é vogal, o O é vogal e o O é vogal. Se eu tenho 3 vogais, eu tenho 3 sílabas. Então eu digo cômodo. Depois que eu separar a sílaba, eu vou identificar a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. Você fala cômodo, comodo ou comodó. É claro que você fala cômodo. Identifiquei a sílaba tônica. Terceiro passo, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima, essa palavra é proparoxítona. Ela é proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Naturalmente, se encontra cômodo acentuado assim, com o acento circunflexo. Pelo novo acordo ortográfico, as palavras cuja sílaba tônica, ó, a sílaba tônica, for seguida da letra M ou da letra N, como em tônico, que normalmente se acenta assim, ó, se acentua assim, eu digo tônico. Qual é a sílaba tônica? Tó. Ela é seguida de quê? De M. Então veja o novo acordo ortográfico em ação. Palavras proparoxítonas, cuja sílaba tônica for seguida de M ou de N, acentuar continua obrigatório, mas o acento gráfico agora é facultativo. Você pode usar o circunflexo ou agudo. O circunflexo ou agudo. Quer dizer, professor, que eu posso falar tônico ou tônico? Pode. Eu posso falar cômodo ou cômodo? Pode. E por que isso? Tudo na nossa língua tem um porquê. E vocês vão aprender isso comigo. Tudo tem uma resposta. A nossa língua se respalda em coisas concretas. Por exemplo, essa regra de você poder usar o acento circunflexo ou o acento agudo, ela se dá pelo seguinte: os nossos patrícios, os portugueses, eles falam de maneira aberta. Então o português fala cômodo, o português fala obsoleto, ele fala tônico, e nós brasileiros falamos de maneira fechada, cômodo, tônico, obsoleto. Assim, como que foi feito? Foi um acordo ortográfico, não poderia ficar prejudicado nem um país, nem o outro.
nem um povo, nem o outro. Então nós vamos obedecer, formalizar os falares dos portugueses e dos brasileiros. Esse é o segredo. Então, por isso que pelo novo acordo ortográfico, todas as proparoxítonas continuam sendo acentuadas. Porém, se a sílaba tônica for seguida de M ou de N, acentuar continua obrigatório, mas o acento gráfico será facultativo. Você usa o circunflexo ou usa o agudo. Beleza? Vamos agora para a acentuação das demais. Então vejam só, até agora nós aprendemos o seguinte: professor, para acentuar eu tenho que dar 3 passos. Na verdade são 4. 3 é se a palavra for proparoxítona. Primeiro passo, separar as sílabas. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Terceiro passo, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Quarto passo, se a palavra for proparoxítona, você não precisa dar este passo. Por quê? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Porém, se as palavras forem oxítonas ou paroxítonas, você vai ter que dar mais um passo. E qual é este mais um passo que eu vou dar? Observar a terminação das palavras. Observar principalmente as 2 últimas letras da palavra. Vou mostrar para vocês na lousa, me acompanhe. Olha só. Proparoxítonos, acabamos de ver, são todas, vou botar vermelho, porque eu quero que você preste bastante atenção, são todas acentuadas. Tem as proparoxítonas como a sílaba tônica, a antepenúltima. Nesse caso, é a sílaba que leva acento, que deve ser acentuado. É o caso de, olha, lâmpada. Professor, então lâmpada eu posso usar tanto o acento circunflexo como o acento agudo? Não, porque quando você faz a separação de lâmpada, a sílaba tônica é o lã. Se a sílaba tônica é o lã, veja que o M ele não está na outra sílaba, ele está dentro da sílaba tônica. E o novo acordo ortográfico diz o seguinte, que será facultativo se a letra M ou a letra N estiverem na sílaba vizinha, não na sílaba tônica. Por isso que lâmpada é acentuado apenas com o circunflexo. Por isso que relâmpago também. Atlântico também, trôpego, Júpiter, lúcido e por aí vai. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Dessa feita, vamos continuar. Palavras paroxítonas e palavras oxítonas. Olha só. Observar a terminação da palavra. Este é o segredo. Se a palavra for paroxítona, o maior número de palavras, a maior quantidade de palavras da nossa língua é paroxítona. Muitas palavras são paroxítonas. Por isso que as regras de acentuação das palavras paroxítonas são mais numerosas. Mas existe um princípio na nossa língua, um princípio que vai ajudar demais para que vocês não errem mais. Qual é, professor? Grave e não se esqueça de que palavras oxítonas e palavras paroxítonas nunca serão acentuadas pelo mesmo motivo. Paroxítonas e oxítonas nunca serão acentuadas pelo mesmo motivo. Quer dizer, professor, que se a paroxítona termina em R e é acentuada, a oxítona terminada em R não vai ser acentuada. Ah, então quer dizer que se a oxítona termina em A é acentuada, a paroxítona terminada em A não pode ser acentuada. Palavras oxítonas e palavras paroxítonas nunca serão acentuadas pelo mesmo motivo. Assim, vamos à lousa para eu explicar a acentuação das paroxítonas e das oxítonas para vocês. Me acompanhem. Vejam, as palavras paroxítonas terminadas em I ou IS, como táxi, beriberi, lápis, grátis, júri, são acentuadas.
Isso significa dizer que olha a diferença para oxítono, ó. Abacaxi não é acentuado. Por que abacaxi, professor, não é acentuado? Porque abacaxi é oxítona. Se a paroxítona é acentuada, a oxítona que tem a mesma terminação não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Mais um detalhe, as palavras paroxítonas terminadas em us, uns, on ou ons, de novo, us, uns, on ou ons, são acentuadas, o que significa dizer que as oxítonas terminadas nisso não são. Vírus, acentuado. Bônus, opa! Vamos à lousa para explicar a situação do bônus ou do bônus. Olha que interessante. Deixa eu só botar aqui a cor preta. Vejam. Tem que apagar, né? Olha, bônus. Vocês estão acostumados com isso. Primeiro passo, separar a sílaba. Vogal e vogal. Quantas vogais tem? 2. Quantas sílabas? 2. Vamos separar. Pronto. Separar as sílabas. Depois eu vou identificar a sílaba tônica. É a sílaba que pode ser prolongada. Eu digo bônus ou eu digo bonus? Bônus. Identifiquei a sílaba tônica. Agora que eu identifiquei a sílaba tônica, última, penúltima, eu sei que ela é paroxítona. O terceiro passo, classificar. E depois olhar a terminação. Terminou em US. Paroxítona terminada em US é acentuado. E ali tem bônus, professor. Por quê? Também a regra das proparoxítonas funciona para as oxítonas. Aliás, para as paroxítonas. Palavra paroxítona, cuja sílaba tônica é seguida de M ou de N, acentuar é obrigatório, mas você pode usar tanto o acento circunflexo quanto o acento agudo. Você tanto pode dizer onus, como pode dizer onus. Pelo novo acordo ortográfico, as duas formas estão corretas. Assim, quando nós temos aqui a observação do bônus, poderia ser também bônus. Álbum, separa a sílaba, paroxítona terminada em M. Olha só, parabellum, paroxítona terminada em M. Álbuns, terminou em uns, parabellums, terminou em uns. Isso aqui, pessoal, PS, X, EI, R, N ou L, que você pode dizer ei, psil, rouxinó. Paroxítonas terminadas em ei, psil, rouxinó são acentuadas, o que significa dizer que as palavras oxítonas terminadas em ei, psil, rouxinó não serão. Se vocês observarem, palavras como cadáver, paroxítona terminada em R, é acentuado. Escrever não é. Observe o comparativo na lousa que você vai ver a diferença. Olha só, eu tenho aqui a palavra cadáver. E aqui do lado, eu vou botar a palavra escrever. Veja o que é que o concurso faz com você. Terminou em V, terminou em V. Será que são acentuadas pelo mesmo motivo? Primeiro passo, separar as sílabas. Cadáver. Primeiro passo, separar as sílabas. Escrever. Primeiro passo, segundo passo, identificar a sílaba tônica. Dar. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Ver. No momento em que você identifica, você já observa que a sílaba tônica aqui é a penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona. Você identifica que a sílaba tônica aqui é a última. Então, ela é uma palavra oxítona. Mas
paroxítonas e oxítonas nunca são acentuados pelo mesmo motivo. Assim, se eu tenho uma paroxítona terminada em eipsilrouxinol, eipsilrouxinol é acentuada, o que significa dizer que a oxítona não será. Por isso que cadáver é acentuado e escrever não é. Quando a paroxítona é acentuada, a oxítona não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Desta feita, nós jamais vamos ter qualquer palavra oxítona que termine em L, N, R, E, X ou PS acentuado. Como, por exemplo, vocês estão vendo aí várias paroxítonas. Incrível, útil, ágil, fácil. O novo acordo ortográfico também nos permite o seguinte: as paroxítonas, pelo novo acordo, terminadas em ditongo, são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongo. O antigo acordo ortográfico falava o seguinte: o antigo acordo ortográfico dizia: paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. O novo acordo ortográfico fala apenas terminadas em ditongo. O que nos leva a duas opções. Ou você memoriza as paroxítonas terminadas em eipsilrouxinol, ou você diz só psilrouxinol e leva o ei para outra situação. Se nós observarmos os exemplos que eu vou colocar aqui, você vai ver o seguinte: quando a paroxítona é acentuada, gera ditongo. Quando ela não é acentuada, gera hiato. Olha que coisa interessante para você aprender e nunca mais acentuar errado. Preste atenção. Eu digo assim, olha. História. Se eu acentuo, ditongo. Se eu não acentuo, historia. Vira hiato. Distância. Se eu acentuo, acentuei. Fica junto. Gera ditongo. Se eu não acentuo, olha o que vai acontecer. Distancia. Ele se distancia. Então, quando você acentua a paroxítona, gera ditongo. Quando você não acentua a paroxítona, gera hiato. Há de se observar ainda outra coisa. Alguns gramáticos consideram que essa palavra tem a capacidade de se transformar ditongo em hiato. E aí, por isso e por um processo chamado de sinéresis e diéresis, algumas palavras também podem ser acentuadas por dois motivos. Como história, você pode acentuar por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Está correto se eu disser isso, professor? Está. Mas também está correto lá no final do acordo ortográfico dizer que ela é uma proparoxítona aparente. E se é proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. Então não estaria errado falar que essa palavra ela tem dois motivos de acentuação. Olha só, o ditongo oral crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Vejam que isso é uma repetição daqui, olha. Eu tenho jóqueis e aqui em cima, se vocês observarem, eu vou ter o quê? Jóquei. Porque o novo acordo, ele deixou crescente ou decrescente. Não é mais só um motivo. Continuando na acentuação das paroxítonas, nós vamos ter o M e o N, essas letras. Isso aqui nós já falamos do ressoa nasal, já falamos das semivogais, das consoantes. Na aula passada a gente pode ir adiante, não tem problema não. Que eu posso seguir e vir para cá.
para as oxítonas e para os monossílabos tônicos. O que é uma palavra oxítona? Vamos lá. Meus amigos, as palavras oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a última. E a acentuação delas até vai se parecer com os monossílabos tônicos. Mas anote o que eu vou dizer. Monossílabo tônico e oxítona não é a mesma coisa. Os monossílabos são acentuados apenas por dois motivos. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Você diz pá, pé e pó. E fala pás, pés e pós. Todos acentuados. A outra regra de acentuação dos monossílabos são os ditongos abertos. Os ditongos abertos das palavras monossílabas são acentuados. E das oxítonas também. O antigo acordo ortográfico acentuava todos os ditongos abertos. O novo acordo não. Novo acordo ortográfico só é acentuado ditongo aberto de oxítona e de monossílabo tônico. Ditongo aberto de paroxítona não pode ser acentuado. Assim, se nós observarmos na lousa, oxítonas têm sílaba tônica acentuada, terminada em AAs, ES, OOs, AEO, seguido ou não de S, terminada em EM ou em ENS. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser acentuada. Por isso, pessoal, que a palavra hífen é acentuada. Por que hífen é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em N. Aí muita gente diz, e por que hífens não é acentuado? Hífens não é porque é uma paroxítona terminada em ENS. Quem é acentuado terminado em ENS são as oxítonas e não as paroxítonas. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Ainda são os monossílabos tônicos terminados em AAs, ES ou OOs, como nós já vimos aqui. Se eu passo, eu vou ter ditongos abertos. Ei, ó o macete. Oi, eu, e coloco o acento agudo sobre a vogal que fica ei, oi ou el. Para ser ditongo aberto, não precisa estar acentuado, não. Basta ter esse som aberto. Exatamente porque, em algumas situações, você vai ter, por exemplo, ideia. O ei não é acentuado. Ditongo aberto de paroxítona não é acentuado. Mas quando eu digo, por exemplo, coronéis, o ei é acentuado. Réis, o ei é acentuado. Ditongo aberto só é acentuado o ditongo aberto das oxítonas e dos monossílabos tônicos. Quer dizer, professor, que se meu namorado me der uma joia e ela tiver acentuada, essa joia é falsa, devolva. Joia acentuada não existe mais. Joia verdadeira é aquela que não tem mais acento, porque paroxítonas, o ditongo aberto das paroxítonas não deve ser acentuado, ok? Vamos dar prosseguimento. Veja a observação que nós colocamos na apostila de vocês. Acompanhe. Esta regra desapareceu para as palavras paroxítonas. Ideia, colmeia, celuloide, boia, não são mais acentuados. Quando você passa adiante, nós temos a acentuação dos hiatos. Mas olha, pessoal, nós não temos tanta pressa assim. A acentuação dos hiatos nós vamos deixar para daqui a pouco. Daqui a pouco você volta e nós vamos ver a acentuação dos hiatos, os acentos diacríticos ou diferenciais e vamos entrar na resolução de exercício. Que é muito importante que nós temos que resolver também muitas questões com vocês para que vocês possam ver como isso acontece na prática, como nós temos questões de concurso sendo resolvidas para vocês, ok? Então me aguardem, é só um instantezinho, eu volto daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.